Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que é o Filho amado, Redentor de nossas almas, e que também é o Espírito Santo que nos consola, que nos corrige, que entrega a mensagem de salvação a cada um de nós e faz com que esta mensagem chegue ao próximo. Nós amamos a Deus e nos reunimos no templo, agradecendo a possibilidade que temos de cultuá-lo de uma forma presencial e também em nossos lares, de forma online. Então nós saudamos os irmãos que estão aqui no templo e os que estão em seus lares, louvando a Deus. Vamos juntar as nossas vozes, reconhecendo que o esperado do Antigo Testamento chegou. O Messias, ele veio e fez o seu trabalho. E cabe a nós agora continuar contando a obra da salvação. Convido a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 111. Salmo 111. Vamos ler, irmãos, responsivamente esse salmo, nos colocando em pé. Eu leio os ímpares e os irmãos lerão os pares. Só que desta vez, hoje, vamos ler o versículo 9 e o versículo 10, todos juntos. Intercalados de 1 a 8, pois 9 e 10, todos juntos. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Todos juntos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Entoaremos para a glória do Senhor o hino 54, Cantai e exultai, o Messias chegou, como na época em que o Senhor Jesus estava aqui na terra. Ele chegou para mostrar a salvação, e cabe a nós agora entoar em sons bem altos, para que todos, passando por estas ruas, entendam que nós damos louvores e celebramos, porque Ele vive, foi morto, mas venceu a morte e está cuidando de cada um de nós. Cantemos para a glória do Senhor. Foi morto na cruz, vai louvor.
nos reunimos no final desse dia, ó Deus, no templo, em nossos lares, e em todos os lugares deste planeta onde esta mensagem, este culto está sendo enviado. Reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é o Senhor de toda a terra, o Senhor é o princípio e é o fim, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Somos gratos porque um dia o Senhor revelou isso ao nosso coração, nos fez compreender que o nosso destino era a morte eterna, mas no sangue do Teu Filho Jesus, o Senhor nos resgatou. E na vitória dele sobre a morte, ressuscitando, nos deu a justificação, que é a nossa entrada no reino celestial. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor continua em nós. É o Espírito Santo que nos ensina a palavra, que nos dirige o caminhar nesta vida, que nos levanta quando escorregamos e caímos. Damos graças, Senhor, por tanto amor, por tanta presença na vida de cada um de nós. Edifica, Senhor, a Tua igreja, aqui, nos lares e onde quer que estejam, participando do culto, para a Tua honra e glória sejam nossos dias, até a entrada na eterna morada, onde louvaremos e adoraremos o Teu nome, na presença de toda a criação. Por Cristo Jesus. Amém. Queremos sentar-se alguns instantes, irmãos. Cabe nesse momento uma oração de intercessão, lembrando os nossos queridos irmãos que estão enfermos. Vários nomes estão no nosso boletim, que foi postado logo após o almoço. Consta também no nosso próprio coração lembrança de pessoas que conhecemos, e consta também pessoas que nós não conhecemos e estão passando por dificuldades nesses tempos de pandemia. Tanto dificuldades na saúde física, que são aqueles que estão em tratamento, quanto dificuldades na saúde emocional, ou porque perderam um querido, ou porque estão aguardando resultados, como também saúde no sentido psicológico daqueles que trabalham diretamente com os enfermos, quer médicos, enfermeiros, faxineiros, pessoas da administração, pessoas que trabalham no SAMU, incluindo, claro, e sempre os motoristas, para que Deus oriente, para que possam salvar vidas correndo e ao mesmo tempo tendo segurança. Infelizmente, até o momento, não são contados como servidores da saúde. São outro tipo de profissionais. Que não seja assim. Que haja mudança no pensamento, porque eles são tão importantes quanto aqueles que estão na parte de trás da ambulância, cuidando dos enfermos. Também que haja arrependimento por parte daqueles que fraudam a saúde, que mentem que compraram aparelhos e não compraram, que embolsaram dinheiro assumindo o risco de matar alguém ou várias pessoas. É tão doloso quanto um crime com arma de fogo ou arma branca. É a arma da ganância que estão usando. Vamos orar, irmãos, intercedendo junto a Deus por aqueles que sofrem e também rogando ao Senhor que dê arrependimento, honestidade nessas pessoas que estão brincando com a saúde pública. Vamos orar silenciosamente. Depois de alguns momentos, eu convido o presbítero Leonardo que interceda junto a Deus, representando cada um de nós nesta oração.
Deus, querido Pai, somos gratos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos lhe prestar este culto, Senhor. Este culto que é para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos lhe agradecer porque nós sabemos que o Senhor escuta, o Senhor dá ouvidos às nossas orações. Cada oração, Pai, que foi feita aqui neste momento, Senhor. Cada pedido que foi colocado diante de Ti, Senhor. Nós rogamos que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja trazendo conforto para aqueles que estão precisando, Pai. Conforto que só vem de Ti, Senhor. Aqueles que estão passando por momentos de aflição, Senhor. Aqueles que estão precisando de cura, ó Deus, nós lhe pedimos que o Senhor dê a cura, Senhor. Mas principalmente, ó Deus, nós queremos lhe pedir que haja um arrependimento, Senhor, daqueles que não estão tratando com relação à coisa pública, Senhor, da maneira que deveria ser feita. Aqueles que deveriam estar cuidando para que a nação esteja recebendo os medicamentos, os aparelhos, ó Pai, de maneira correta, para que o bem coletivo seja atendido, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja incomodando os corações destes líderes, ó Pai, para que se arrependam, Senhor. Se arrependam destes erros, para que o bem de um certo grupo, o bem individual, não prevaleça, Senhor. E a comoção de ajudar ao próximo, como o Senhor nos ensina que devemos agir, possa estar prevalecendo. E a tua justiça também seja manifestada nestes líderes também, Senhor. Ó Deus, somos falhos, nós erramos, ó Deus, mas nós pedimos sempre o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Porque somente o Senhor pode perdoar esta mancha que existe em nossos corações. Ó Deus, aceite este culto, aceite os louvores, Senhor. Fala aos nossos corações através da mensagem desta noite. E abençoe, Pai, cada irmão que está aqui presente no templo e cada irmão que está acompanhando este culto em seus lares através da internet. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em congregação que cultuamos. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e fará, cumprindo suas promessas, nos corrigindo e nos levando para a salvação e completando as nossas palavras de evangelização. Os 3 cânticos dessa noite mostram essa história do nosso amor por Deus e do amor dele por nós. Ele está aqui. Ele não fica preso dentro do templo. Ele está aqui. E por estar aqui, porque nos deu um novo coração, apresentamos louvores do fundo da nossa alma. E Ele também, através da nossa pregação, Ele vai e salva aqueles a quem por quem nós estamos orando. Que os louvores sirvam como a nossa oração de gratidão, a nossa oração de louvor. Meus irmãos, convido a todos que puderem se colocar em pé para louvar com a gente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus,
vida, todos nós temos teu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Damos de coração tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos e cantamos, fazendo a oração, cantando com os nossos lábios, cantando com a nossa vida. Como descrever? Como explicar? Amor que vai de leste a oeste, jamais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como te esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu quiser chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho à vida, és o caminho à vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a
minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Louvo é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. O Senhor é o Deus dos abatidos. O Senhor é o Deus de quem está triste, de quem está perdido. O Senhor é o Deus de quem está fraco, caído, desanimado. O Senhor é o Deus que vem nas nossas vidas para transformá-la, para nos erguer, para nos colocar de pé, para nos perdoar e sempre nos amar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. É só clamar que ele vem. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em lutas. O
Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Feche seus olhos. Seja triste, seja abatido, seja fraco, não perca a fé. Poderoso é o teu Senhor, aquele que você serve, aquele que te ama, aquele que cuida de nós, que cuida de você. Não perca a fé. Deus, nós agradecemos pelo seu amor por nós, por saber que qual seja, Pai, a nossa situação, poderoso é o Senhor. Deus, que o Senhor visite cada lar neste momento, cada coração de quem está aqui no templo, cada coração de quem está nos assistindo. Fortalece, Pai, aqueles que estão com pouca fé, que estão fracos. Deus, alegra os corações daqueles que estão tristes, seja por motivos financeiros, seja por motivo emocional. Deus, levanta aqueles que estão caídos. Poderoso é o Senhor. E por mais que nós não acreditemos nessa frase, Pai, o Senhor não precisa que nós realmente tenhamos fé no fundo do nosso coração para que o Senhor deixe ser quem o Senhor é. Então, o Senhor é o nosso Deus. Então, nos fortaleça, nos levante, cuide da nossa fé, cuide da nossa vida, cuide da nossa família. Salva, Pai, aqueles que estão perdidos. Salva, Deus, aqueles que já ouviram a sua palavra e por algum motivo, Pai, desanimaram. Aqueles, ó Deus, que estão longe de Ti. Salva, Deus. Salva-nos, toca no coração. Que o Seu amor, Pai, venha arder nas nossas vidas. Que a gente, ó Pai, tenha talvez um encontro novamente contigo. É o que nós te pedimos neste momento, Pai. E agradecemos por te louvar. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu. Pela vida que o Senhor nos dá. Cheia de paz, cheia de alegria, porque o Senhor é poderoso e é o nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9. Do versículo 33 ao 38. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9, 33 a 38. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Obrigado pelo pedestal. A filha de pastor sabe como pastor, né? Mesmo que não seja o pai dela, mas filha de pastor sabe como que é colocar um microfone na mão de um pastor, principalmente italiano, é mandar ele ficar mudo. Então tem que usar as mãos. E o texto que nós temos aqui fala exatamente o que nós acabamos de cantar. Traz esta mensagem do que acabamos de cantar. Como assim, pastor? Eu não vi nada na leitura do texto que me lembre a letra do cântico. Mas agora nós vamos ver. Nós vamos ver que o texto fala exatamente o que nós devemos fazer. Só que antes do texto, eu quero perguntar: a qual grupo nós fazemos parte? Que grupo? Que tipo de grupo? 6 grupos estão retratados nos evangelhos. Existem 6 tipos de pessoas que andavam após Jesus. Existia o que, quando nós lemos a palavra multidões, aparece 41 vezes no Novo Testamento a expressão multidões. 24 vezes em Mateus, 1 vez em Marcos, 15 vezes em Lucas, 1 vez em João. E quando aparece multidões, está dizendo de pessoas que vão atrás dos outros. E as multidões estavam atrás de Jesus, mas porque alguém falava: vamos lá que ele faz alguma coisa de bom. Ele é bom. E a maior característica deste primeiro grupo, o grupo das multidões, é o fato deles, naquela semana em que Jesus, a última semana de Cristo, as multidões estavam reunidas, e quando Jesus entra no jumentinho, as multidões gritavam: Hosana ao que vem em nome de Davi. E depois lá, na hora do julgamento, os sacerdotes da época incentivaram as multidões a pedir que o crucificasse. O segundo grupo é o grupo chamado na Bíblia pelo singular, multidão. Existem 2 então, multidões e multidão. São 78 vezes que aparece essa expressão. 10 vezes em Mateus, 30 em Marcos, 23 em Lucas e 15 vezes aparece no Evangelho de João. Um grupo grande e que seguia Jesus mais de perto. Vamos ver um exemplo? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1. Nós vemos 2 grupos de pessoas aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E os outros? Onde é que eles foram? Não era um grupo grande? Não era uma multidão? O terceiro grupo é um grupo chamado de discípulos. 205 vezes aparece no Novo Testamento, 69 vezes em Mateus, 45 em Marcos, 31 vezes em Lucas e 60 vezes em João. Aqueles que consideravam Jesus digno de ser seguido. Multidões, ele era um que fazia milagres. Multidão, vale a pena ficar perto dele. Diferente da outra multidão, das multidões. Mas das multidões, um grupo, uma multidão. Entre esses da multidão, os discípulos. Vale a pena ouvir o que ele está
dizendo, e vale a pena seguir o que ele está dizendo. Quarto grupo de apóstolos, 8 vezes apenas, aparece no Novo Testamento. Uma vez em Mateus, uma vez em Marcos, 6 vezes em Lucas e nenhuma vez no Evangelho de João. Aqueles entre os discípulos que Jesus chamou para si, os apóstolos. Fiquem perto de mim. Agora, o 6º grupo. Um grupo chamado João. Porque até mesmo os apóstolos fugiram. Um traiu, os outros se esconderam, e apenas o grupo chamado João ali, junto naquele monte terrível chamado Caveira, ou Gólgota, ou Calvário, acompanhando a execução de Jesus. Nós fazemos parte de qual grupo? Desculpem, faltou o grupo das testemunhas. Aparece só 8 vezes. 3 em Mateus, 1 em Marcos, e ainda a testemunha que é chamada aqui é falsa, no julgamento de Jesus. 3 vezes em Lucas e 1 em João. Qual é o grupo que nós fazemos parte? Estamos entre aqueles que seguem Jesus apenas porque alguma coisa vai acontecer e me levaram junto, tipo Maria vai com as outras? Vamos, tem festa, vamos lá. A multidão que seguia um pouquinho mais de perto, vale a pena ouvir Jesus, sim, vale. Ou discípulos, olha, eu vou seguir o que ele está dizendo. Ou apóstolos entre os discípulos, aqueles que se destacam para serem líderes, testemunhas, entre elas falsas, e João. Qual grupo que eu faço parte? Para falar do amor de Jesus. Qual é? Vamos olhar aqui no texto. No texto nós vemos, no versículo 35, seguir Jesus é difícil. É difícil por quê? Porque diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. De onde? Desta região chamada região da Galileia. Uma região rochosa, com montanhas de 500 a 700 metros de altura. Temos muitos escaladores aqui, a não ser o Jonathan, né? Escalador, mor da igreja. Mas era uma região cheia de montanhas, mas ele passava e percorria todas essas, e a altura, a temperatura dessa região era muito baixa, e era também o ar, a umidade do ar era muito alta, por causa do mar da Galileia. Então, além de frio, subir ainda aquele frio muito mais gelado porque era úmido. Mas Jesus não estava nem aí, percorria aquela região. Ou ele percorria fazendo o quê? Versículo 35. Ensinando nas sinagogas, onde estavam os judeus, pregando o evangelho, que vamos ver agora o que é, o reino, o evangelho do reino, a boa notícia do reinado de Deus na nossa vida. Irmãos, nós temos que diferenciar quando a Bíblia fala de reino de Deus. Ele não está falando de uma região, seja ela celestial ou seja ela terrena, não uma região onde existe Deus sentado no trono. Quando fala reino de Deus, a palavra correta seria reinado dele na minha vida. E o lugar não é céu, o lugar não é um pedaço de terra, o lugar é um coração, é a mente. Quando se fala o reino de Deus está entre vós, quer dizer a soberania dele, o ato dele ser o guia está entre vós. Não um local, não o céu que nós almejamos, céu é céu. Reino de Deus é onde ele toma conta. E percorria pregando o evangelho, declarando as profecias cumpridas e declarando a soberania dele na vida de todas as pessoas. E para comprovar, ainda o versículo 35 diz, curando toda sorte de doenças. Aí sim, as multidões corriam direto ali, porque os médicos não tinham o que fazer naquela época, a não ser uma tal de sangria a todo momento, se era dor de cabeça,
Os neurologistas da época usavam 2 instrumentos apenas, um martelo e um punção, para quebrar a caixa craniana para aliviar a dor de cabeça. Examinem depois como eram feitas os remédios de dores de cabeça no primeiro século. Exatamente assim. E fora a sanguessuga, né, que colocavam para tirar as coisas ruins do sangue de alguém. Mas Jesus não. Era completamente diferente. Todo tipo de doenças e enfermidades. Nós vemos uma outra coisa no versículo 36. Uma coisa necessária para aqueles que são seguidores de Jesus, não no meio das multidões, não no meio da multidão, não sendo simplesmente um discípulo, mas sendo alguém como João. Porque João é chamado de discípulo amado. E aqui Jesus diz assim: vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. Compaixão, dó, pena. Aquilo que é movido por alguém que já passou por aquela experiência. Às vezes nós temos dó das pessoas e nunca passamos pelo que elas estão passando. Nós não temos ideia de qual sofrimento elas estão tendo. Tem um livro chamado O Profeta das Selvas, que é a biografia de Albert Schweitzer, que era um pastor luterano e que no início do século XX deixou a Alemanha e foi morar num país que na época chamava-se Gabão. E lá ele fez 2 coisas. Ele era médico e organista, mas também ele construía órgãos. Então ele fez um hospital e ao lado uma igreja. Os moradores daquela região, a primeira providência foi pôr fogo no hospital e fogo na igreja. E mesmo assim Albert Schweitzer continuava ali. E ele tem uma frase muito interessante neste livro. O biógrafo pega a frase dele, dizendo que existe uma fraternidade, chamada fraternidade daqueles que carregam a mesma dor. A fraternidade daqueles que carregam a mesma dor. Nós carregamos a mesma dor daqueles que estão indo para o inferno. Nós temos ideia o que é sofrer aquilo. Como assim, pastor? No dia em que ele veio morar no nosso coração, o Espírito Santo colocou dentro de nós a noção do que era inferno. É por isso que nós choramos. A noção do que é desamparo completo de Deus por causa do nosso pecado. Foi aí que ele arrebentou com a nossa mente, com o nosso coração, escancarando as portas do inferno e mostrando: é ali que você vai. E depois de mostrar e me dar aquela sensação de que realmente eu vou para lá, ele mostra: mas olha ali na cruz o que ele fez por você. Se a sua conversão não foi assim, é melhor colocar uma interrogação. Porque este é o instrumento que Deus usa, o Espírito Santo, provando a nossa morte eterna e depois mostrando a salvação eterna em Jesus. E nos leva a acreditar em Jesus. Então, a compaixão que o texto diz aqui, quem escreveu essa palavra foi Mateus. E quando foi que Mateus escreveu o Evangelho? Foi depois do ano 70. Mateus escreveu o Evangelho depois que Jerusalém tinha caído, o templo tinha sido arrebentado, aproximadamente 35 anos depois da morte do Senhor Jesus. E ele soube por João, ele soube que Jesus disse na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele experimentou no nosso lugar o desamparo eterno de Deus. Imediatamente após experimentar o inferno no nosso lugar, ele disse: está consumado. E depois: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sim, o Senhor Jesus não experimentou apenas a morte, mas o inferno no nosso lugar. Então, quando Mateus escreve esta palavra,
vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, está mostrando, ele sabe muito bem o que está para acontecer no coração daquelas pessoas, a morte eterna. Neste ponto, aquele que segue o Senhor Jesus tem que entender que aquele que está sem Jesus, ele vai sofrer essa dor do inferno. Ele vai sofrer essa pressão espiritual do diabo. Continua mais um pouco, ainda no versículo 36. Porque estavam aflitas. Aflitas. A palavra aflição nasceu do movimento da pedra de moinho em cima dos grãos, fazendo atrito e tirando a casca, para que limpasse a casca do trigo, por exemplo, e depois eles fizessem a farinha. Então, a aflição é como que o coração sendo atritado. Será que existe isso? Esteja sendo esmigalhado por uma pedra tão grande que se chama pecado. Aí surgiu a palavra aflição, nós chamamos de fricção. Não, estava ali, sofrendo tudo isso, vendo o que aquela multidão sofria. E Jesus sofreu aflição na cruz. Quando zombaram dele, quando duvidaram da sua divindade, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Como resultado da oração que ele falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, imediatamente começaram a jogar sortes quem ia ficar com a roupa dele, e os sacerdotes começaram a zombar, salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo, e tanta humilhação, é como se o seu coração estivesse com uma pedra atritando todo o seu ser. Então ele entende o que é isso, e nós temos que entender. Exaustas, diz o texto, exaustas, batendo a cabeça aqui, batendo a cabeça ali, entrando por um pasto cheio de ervas daninhas e passando por bocas de cavernas com lobos, ursos e leões que naquela época transitavam por ali. E por quê? Porque não tinha um guia, não tinha um pastor que ia na frente para tirar as ervas daninhas do campo e ver se existiam cobras, se tinham leões, se tinham ursos, se tinham lobos escondidos nas cavernas. Batendo a cabeça, o povo está assim. Continua mais um pouco. Então se dirigiu a seus discípulos, não às multidões. Ele não falou, multidão, presta atenção, já curei vocês, vocês agora têm um guia. Multidão, o negócio é o seguinte, vocês precisam trabalhar. Mas Jesus sabe que nem todos que andam após ele trabalham para ele. Multidão, discípulos, apóstolos, testemunhas e João. Mas ele busca aqueles discípulos, aqueles que tinham o sentimento de que vale a pena seguir o que ele fala. Ele busca os discípulos e faz uma oração estranha. 37 e 38. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Criem coragem, vamos, discípulos. Não. Ele sabia que aqueles discípulos não iam ser trabalhadores da seara, porque ele conhece o nosso íntimo. É uma vergonha. Acredito que foi uma vergonha para os discípulos que achavam que ele era digno de ser seguido, achavam que ele era um mestre por excelência. Eu acredito que foi uma vergonha quando Jesus disse, rogai, não simplesmente orem, roguem, peçam pelo amor de Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Não falou que mande vocês para o trabalho, que equipe vocês para o trabalho. Ele não falou isso. Acredito que foi um ato vergonhoso para os discípulos. Por que será que Jesus não falou, vai trabalhar? Por que será? Por que será que ele pediu apenas ore? Ele conhece o íntimo de cada um de nós.
conhece o nosso íntimo. A letra do cântico, agora tem tudo a ver. A letra do cântico fala de temor, não é? Me ajudem. Fala de temor, fala de aflição, fala de cansaço. Essa outra. Abatidos. Nós somos esses discípulos, porque estamos frequentemente no templo ou em casa. Estamos frequentemente buscando coisas para conhecer mais a Deus. Mas ele fala, orem para que Deus desponte pessoas que trabalham para o Evangelho. Deve ser um ato de vergonha para nós. Poderia e deveria, no meu pensamento humano, quem sou eu para mandar em Deus, mas já pensou se ele falasse, quem há de ir por nós? Não encontraríamos Isaías aqui. Foi por causa disso que Jesus disse, orem para que pessoas trabalhem. Orem. Mas isso não é um álibi. Isso não é um álibi para nós apenas orarmos para Deus mandar pessoas trabalhar por Ele. É um ato de vergonha para nós. Que grupo eu faço parte? Um grupo chamado aqui no texto de multidões, constituído de pessoas aflitas, exaustas, um grupo de discípulos, ou o grupo que Jesus pede trabalhadores. Quem somos nós? Sairemos do templo de que forma? Continuando como multidões, continuando como discípulos que devem orar por outros, ou sairemos daqui como os trabalhadores, a resposta dessa oração? Pastor, como é que eu tenho que trabalhar então? Vai, me explica, como é que faz? Tudo que nós cantamos se resume numa coisa: dizer para aqueles que estão lá fora, dizer para aqueles que estão sofrendo por causa dessa pandemia e por isso estão mais abertos ao Evangelho, dizer para eles que Cristo já veio para mim, me tirou da aflição, me tirou do cansaço, me tirou do desprezo, me tirou das dúvidas, me tirou do medo. Comigo, junto comigo, ore, porque Ele vem para te salvar. Porque Ele veio e me salvou de tudo isso. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. E repito o texto, o pedido de Jesus. Rogai, pois, ao dono, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar para que nós possamos ser esses trabalhadores. Que nós só temos uma palavra para dizer para os que estão lá fora. O Evangelho mudou a minha vida e Ele vem para te salvar. Vamos orar silenciosamente. Senhor Deus, transforma-nos em trabalhadores da Tua seara. Não é certo que nós oremos para que o Senhor mande outros, porque na verdade o Senhor está mandando cada um de nós. Nós não morremos depois que a salvação entrou no nosso coração. Nós continuamos vivendo aqui na terra, ao contrário do ladrão que se converteu, do malfeitor que encontrou a salvação em Cristo após a sua conversão feita por Jesus. Ele morreu e foi para o céu. Mas nós continuamos vivendo. Isso significa que o Senhor tem uma missão para cada um de nós, onde quer que nós estejamos.
Senhor, não é necessário que daqui se despontem pessoas para fazer seminários, institutos bíblicos, até que o Senhor deve fazer isso mais, mas que cada um de nós possamos sair daqui para trabalhar onde o Senhor nos colocou para trabalhar, na nossa vocação profissional, ali, ó Deus, falarmos: o Evangelho mudou a minha vida e ele vem para te salvar. Que possamos usar, ó Deus, que possamos usar a experiência que temos e tivemos contigo e saber que o Senhor também a usa da mesma forma para salvar os outros. Possamos confiar de que nós apenas o que nos cabe é falar. Quem vai pegar esta palavra falada e levar no coração e na mente do pecador é o Senhor mesmo, através do Espírito Santo. O Senhor salvou este boneco de barro para colocar dentro dele a tua palavra, fazer com que este mero instrumento de barro anuncie a excelência do teu poder. Ouve, Senhor, a oração de cada filho que está aqui no templo e que está orando em seus lares, para que possamos sair daqui, não mais como multidão, não mais como discípulos, agora como trabalhadores para o Senhor da Seara. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos entoar, irmãos, novamente esse belo cântico. Esta é a mensagem. É isto que Deus quer dos seus trabalhadores. Temerosos. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Te alcançar. O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Te alcançar. O teu Senhor virá.
contemplar o Senhor e te levantas, Ele vem para te salvar. Peço uma oração voluntária nesse momento, para que Deus use cada um de nós como trabalhadores da sua seara, para simplesmente dizer: Ele vem para te salvar. Uma oração voluntária. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor foi nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque nós queremos mais de Ti. E também, ó Pai, nos ensina, ó Pai, a falar mais de Ti para os outros. Nos mostra, Senhor Deus, um jeito, a maneira, um caminho, Senhor. Que essa alegria, Senhor, que nós temos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, mostrar aos outros, ó Pai, o que o Senhor, ó Pai, nos ama e ama todos, ó Pai, e comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Obrigado pela vida do nosso pastor, ó Pai. Cuida da vida dele, Senhor Deus. Bem como da sua família, dos seus filhos, Senhor, da sua nora, do seu genro, Pai. Abençoa, Senhor, esse servo teu, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Em nome do amor de Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Queiram sentar-se, irmãos, que todos tenham uma excelente semana, que Deus abençoe ricamente a vida e a família de cada um de vocês, do templo e aqueles que estão em seus lares, prestando culto, e aqueles que amanhã só vão participar, porque estão do outro lado do planeta, e nesse momento estão acordando. Amanhã para nós e hoje para eles, né? Que eles também sejam edificados. Deus abençoe.